Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje entrando na quarta-feira e é uma quarta abençoada porque nós estamos junto com sua família, com você, e que bom que nesse dia de hoje a gente pode louvar e agradecer ao Senhor. Por isso eu convido você e sua família a tomar posse dessa oração, dessa palavra no dia de hoje e dizermos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos caminhar com Jesus, porque Ele vai estar indo para uma caminhada junto com os discípulos para o caminho de Emaús. Por isso a gente toma como referência algo que aconteceu uns dias atrás. E é muito importante a gente saber também hoje o santo do dia. Por isso, quando a gente olha para o passado e recorda, a gente fica inteirado de muitas coisas que aconteceram. E quando a gente toma o santo, a gente fica iluminado para ver o que aconteceu no dia de hoje. Por isso, eu convido você a tomar agora a palavra de Deus também em seu coração. Hoje nós vamos falar de São Dionísio, bispo de Corinto. Dionísio era dotado de um grande conhecimento da palavra de Deus e de grande eloquência. Ele tornou-se bispo da sua cidade, Corinto, no segundo século, quando a primazia da Igreja de Roma, na qual acreditava, ainda não tinha sido estabelecida, como testemunham 8 cartas que escreveu às igrejas locais. Hoje, 2 dos discípulos saem de Jerusalém, porque estão desanimados com tudo o que aconteceu. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Eles não sabem ainda. Jesus fica ao lado enquanto andam e fala com eles, mas os não o reconhecem. Por isso a caminhada que eles fazem de cabeça baixa, ficam impressionados, porque eles vão conversando pelo caminho, falam das Sagradas Escrituras e eles estão contentes com este companheiro de caminho que chegou ao lado deles. Ao entardecer, eles chegam num povoado chamado Emaús, convidam a Jesus para jantar. Enquanto ele parte e abençoa o pão, se dão conta de que aquele amigo era o Senhor. Jesus então caminha conosco. Não o vemos, mas Ele está perto de nós. Fala cada dia com Jesus. Vamos tomar o Evangelho de hoje em Lucas, hoje no capítulo 24, nos versos 13 a 35, que nos diz assim: No mesmo dia, eis que 2 dos discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que caminhavam mais ou menos a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e pôs a caminhar com ele. Mas os olhos deles estavam com que embaraçados e não o reconheceram. Jesus lhe disse: Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Será você o único estrangeiro de Jerusalém que não sabe as coisas que aí aconteceram nesses dias? E veja que a conversa se torna um diálogo muito importante, porque a palavra de Deus nos faz uma revelação muito boa para que a gente possa tomar em nosso coração e perceber. Veja o que acontece. Era o primeiro dia da semana. 2 dos discípulos iam a um povoado chamado Emaús. Dá uns 12 quilômetros de Jerusalém, uma estradinha de terra, onde eles iam de cabeça baixa. Só que acontece algo extraordinário nessa caminhada. Veja como tudo vai acontecendo, cena por cena. Com a ressurreição de Jesus, a Escritura revelou-se de um novo modo, digamos assim, que ela pode nos apontar o caminho que Jesus vai caminhar junto. Hoje, partindo do inesperado, a Escritura se revelou de um modo novo. Obviamente, uma nova leitura das Escrituras que só podia começar depois da ressurreição. E veja que interessante, porque somente por ela, Jesus ficou acreditado como enviado de Deus e agora devia identificar-se ambos aos eventos, cruz e ressurreição. Na Escritura, entendê-lo de um novo modo, chegar assim à fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus
Para os discípulos, a ressurreição era tão real como a cruz. Renderam-se simplesmente diante da realidade. Depois de tantas indecisões e assombro inicial, já não podiam opor-se a ela. É realmente, eles vivem e nos têm falado, têm permitido que o tocassem, mesmo quando já não pertence ao mundo do que normalmente é tangível. O paradoxo era indescritível, era completamente diferente. Aí dá para pensar uma coisa, não um cadáver reanimado, mas alguém que vive deste Deus de um modo novo e para sempre. Ao mesmo tempo, sem pertencer já ao novo mundo, estava presente de maneira real em sua plena identidade. Aqui nós conseguimos perceber algo completamente diferente, porque a Eucaristia, o alimento do cristão que ele, na quinta-feira antes, ele tinha reunido os discípulos para fazer essa memória, parece que agora, hoje os discípulos não partem separados, cada um por sua conta, e sim juntos, e não falam de assuntos alheios, e sim do que havia acontecido, porque tinha chamado muita atenção. A paixão e a morte de Jesus, a comunhão da companhia se transfigura agora e se transforma numa comunhão de recordações que culminará em uma comunhão de hospitalidade, de comensalidade e, finalmente, captação impessoal. O impressionante é o caso que Jesus companheiro de caminho, o Jesus comensal, não é captado pela sua verdade última até que culmine o Jesus Eucarístico. Isto é, até que nada se dá a conhecer, a comer, a si mesmo. Veja que eles percebem Jesus ao partir o pão. Por isso, o partilhar do pão tem muito a ver com nossa partilha no dia a dia. Eu vou convidar você agora a tomar o seu caderninho espiritual, anotar 3 coisas importantes que você percebeu, que você precisa melhorar. Tome a bênção de Deus. Onde estiver, Deus te guarde, por onde andar, Deus te guie, o que decidir, Deus te ilumine, e por toda a vida, Deus te proteja e te abençoe, e que Deus te dê um dia bonito pela frente, hoje, quarta-feira. Lembre-se que nós temos a missa às 6 horas da manhã, e nós convidamos você, mais uma vez, você ainda que não entrou aí no YouTube e fez a sua inscrição no nosso canal, para todo dia você receber essa mensagem e também passar para os seus contatos, que é muito importante, para você tornar-se também um evangelizador conosco. Que Deus abençoe a sua atitude e fique na paz de Deus e tome a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.